Olá, hoje nós vamos apresentar na aprendizagem por pares o caso do espasmo hemifacial. O trabalho é voltado ao professor Gerardo Cristino Filho, o grupo é formado por Alberto Melo, Douglas Feijó e Paula Câmara. Devido ao afastamento das aulas devido ao coronavírus, a gente vai ter que fazer por EAD isso e a gente está gravando para postar no YouTube. Eu vou fazer uma introdução de o que é o espasmo hemifacial. O espasmo hemifacial é uma desordem do sistema nervoso na qual os músculos da hemiface contraem involuntariamente. Ele atinge exclusivamente os músculos inervados pelo nervo facial, ou seja, os da mímica facial, iniciando-se no orbicular das pálpebras e espalhando-se para os demais. Aqui nas imagens a gente pode ter uma visão de como ocorre. Nesse caso, pode-se observar que um lado do rosto do paciente encontra-se normal, com um tônus normal, e o outro muito contraído. É exatamente o contrário do que se apresenta na síndrome de Bell. O espasmo é irregular em ritmo, grau e sede e pode se manifestar em músculos incapazes de se contrair voluntariamente. Então, músculos que a gente nem consegue mexer, eles ficam contraindo ou até travados. Durante a movimentação voluntária, ocorrem movimentos combinados anormais. Por exemplo, eu quero fechar meu olho, mas a minha boca também se move quando eu faço isso. E outras combinações que não são oportunas. O espasmo pode não ser voluntariamente suprimido, persiste durante o sono, embora com menor intensidade, e não é acompanhado de dores. Então, mesmo que o paciente se esforce muito, não consegue tirar esse tique e até durante o sono ele persiste. A etiologia. Ele pode ser causado por uma compressão do nervo facial, por um vaso sanguíneo, lesão do nervo facial ou tumor, e também pode ser idiopático, quando a gente não sabe a causa definida. O espasmo hemifacial pode ser criptogênico, quando a gente não sabe o que está causando, ou secundário, quando ele ocorre após uma paralisia facial. Wartenberg é um pesquisador que estudou o espasmo hemifacial e ele trata dele como um fenômeno de libertação devido a uma falta de inibição, em vez de um dano cortical ou algo do tipo. O núcleo do facial possuiria dois sistemas. Um sistema inferior, que seria primário, responsável pela hipercinesia, e um superior, inibidor. Quando o sistema superior é lesado, o sistema inferior é libertado e descargas anormais produzem espasmo. Isso mostra como o problema é algo relacionado à falta de inibição. No espasmo facial criptogenético, apenas o sistema superior do núcleo facial, que é mais frágil, é lesado, originando espasmo e por isso não há paralisia. Se o nervo facial, ambos os sistemas, inferior e superior, são lesados, a regeneração se dá primeiro no inferior, o que explica o espasmo facial secundário após a paralisia traumática dos ramos do tronco facial. Ou seja, quando tem uma paralisia completa, eu vou sentir espasmos depois, porque quem se recupera primeiro é o inferior. E se o inferior que produz esses espasmos está funcionando, mas o superior que controlaria isso, não, então eu vou ter espasmos. Bom, gente, meu nome é Paula e eu vou falar para vocês um pouco sobre o caso clínico. Vou introduzir aqui para vocês. Então, uma mulher branca de 62 anos apresenta há 3 anos um histórico de espasmos incontroláveis e sem dor no lado esquerdo da face, com intervalos frequentes e irregulares. Esses espasmos começaram em seu olho, mas espalharam-se para o resto do seu lado esquerdo do rosto e pescoço, persistindo até mesmo durante o sono, como o Douglas tinha até falado para vocês, né, que ele persiste até durante o sono. Os espasmos frequentemente interferem em sua visão. Ela não toma nenhum tipo de medicamento e nem tem histórico de trauma facial ou problemas psiquiátricos. Injeções de botox foram eficientes no começo, mas no momento os espasmos tornaram-se mais refratários e repetiram-se mais cedo no fim de cada ciclo de injeção e antes do vencimento da seguinte injeção de botox. Então, gente, eu grifei aqui os pontos principais para vocês.
que é muito importante para a gente diferenciar de outras doenças, né? Fazer o diagnóstico diferencial, que é exatamente que ela não sentiu dor e era só do lado esquerdo da face, ou seja, não era bilateral, e eles eram muito irregulares, os espasmos, né? Que é uma característica. E ele se espalhou para todo o lado esquerdo do rosto e pescoço, não ficou só em uma região ou nada disso. E também uma coisa que foi feita para curar isso, né, podemos dizer, foram injeções de Botox, que foram eficientes no começo, mas depois elas já não demonstravam tanta eficácia. Aí, gente, vou falar um pouco sobre os diagnósticos diferenciais, que é exatamente para a gente diagnosticar o paciente da maneira correta, né? Tem várias doenças que têm coisas parecidas. O que é que a gente pode dizer o que é que a gente pode, como assim, excluir, né? Então, tem os blefaroespasmos, que são os espasmos involuntários dos músculos da pálpebra. E eles são bilaterais, síncronos e simétricos. Não é o caso, né, da nossa paciente, porque era só do lado esquerdo, e eles eram muito irregulares, né, como eu grifei lá para vocês no slide anterior. Aí tem uma imagem só para ilustrar. Aí o próximo é a distonia oromandibular. Os espasmos afetam o rosto em partes específicas. Vocês podem ver, ó, de acordo com a foto, que afeta mais a parte da orofaringe, né, aqui embaixo, a língua, a mandíbula. Então, também não é o caso da nossa paciente, porque pegou todo o lado esquerdo, né, e até o pescoço. E esse caso é tipicamente mais sustentado do que o espasmo, entendeu? O espasmo é mais um tique que é mais fácil, mais rápido. Aí tem também o tique facial, que ele geralmente é mais complexo, ele é multifocal e geralmente ele é bilateral. Também não é o caso da paciente, porque como a gente viu, é só do lado esquerdo. E esse aqui pode ser suprimido e como o Douglas explicou para vocês no começo, o espasmo não podia. Aí tem a cincinesia facial. O que é a cincinesia? A cincinesia é uma contração involuntária de um músculo da face, não quis que ele contraísse por causa que o nervo paralisou, então foi involuntário, e ele, consequentemente, vai causar a contração dos outros músculos. Também não é o caso da nossa paciente. Aí tem também o espasmo hemimastigatório, que ele vai pegar os músculos mastigatórios. No começo também, na introdução, o Douglas falou para vocês sobre os músculos que ele pegava. E a nossa paciente também disse que estava sem dor. Não é o caso, porque esse causa dor, né? Como vocês podem ver, é dolorido. Sim, gente, continuando, vou explicar para vocês agora os processos não compreendidos, que não são muito entendidos pela ciência como eles ocorrem, né? Tem a esclerose múltipla, e outras doenças também desmielinizantes focais, que são casos mais graves, a esclerose múltipla, né? Tem até casos de paralisia e tudo, são outros sintomas. Tem a paralisia de Bell, que foi a que o Douglas falou no começo, que é muito confundida, né? Que também é uma lesão desse nervo facial, só que ela causa uma flacidez de um lado, né? E o nosso paciente estava com contrações, né? E tem também o infarto do tronco cerebral, que o tronco cerebral, onde passam vários nervos, né? E não é só em relação ao facial. Então, gente, o espasmo hemifacial, as principais causas, né, de irritação e compressão do nervo, inclui principalmente casos relacionados com a artéria cerebelar anterior e inferior, que é o caso de 70% dos casos. Tem também a artéria cerebelar posterior inferior, em menos casos, e tem outras opções que são menos relevantes, né? Que é a artéria vertebral, neoplasma, malformação vascular. Aí, gente, para a gente fazer uma análise, né, do caso, para diagnosticar o paciente, os exames de laboratório não vão funcionar, né, já que a gente tem que ver o que é que está acontecendo. Então, seriam ideais exames de imagem, né? Como tipo a ressonância magnética do cérebro. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide uma figura que vai mostrar a artéria que está, tipo, não é impedindo a passagem, mas está obstruindo a passagem do nervo facial. E a ressonância vai ser ideal para diagnosticar. Nessa imagem a gente vê, ó, a artéria que está dilatada, vista pela letra A, aí, próximo ao cerebelo, né? E ela tá como se estivesse comprimindo o nervo facial na zona dele de saída, que é identificado pela letra B.
E aí esse exame é muito importante para o diagnóstico desse tipo de doença. Bom, e eu sou Alberto, vou explicar mais ou menos como é que funcionam os tratamentos, a técnica cirúrgica e as possíveis complicações e como ocorre o manejo da cirurgia. Dentre as opções de tratamento, existem as não definitivas e as definitivas. As não definitivas se dividem em farmacológica e aplicação de toxina botulínica, que já foi citado, e uma técnica cirúrgica seria o tratamento definitivo. Bom, primeiro, a primeira linha terapêutica para um tratamento de um espasmo hemifacial costuma ser farmacológica. E ela é feita na forma de principalmente benzodiazepínicos. Mas ela tem dois problemas, que são os efeitos colaterais dos benzodiazepínicos, que incluem sedação e dependência, e por causa deles também, elas costumam apresentar resultados insatisfatórios. Por isso que elas costumam ser temporárias e exigem outro tipo de tratamento. O outro tratamento não definitivo é a aplicação de toxina botulínica. É uma injeção da toxina diretamente no nervo facial, que entre 85% e 95% dos pacientes funciona para reduzir os espasmos. Um pequeno problema dela é que ela não é definitiva. Então, o procedimento precisa ser repetido a cada 3 ou 6 meses. Mas, nos pacientes que têm alguma comorbidade que impedem a realização de uma cirurgia definitiva, ela é um bom meio de tratar. E a cirurgia, a ideia da cirurgia funciona, é mais ou menos a seguinte: é fazer a descompressão microvascular da raiz do nervo facial, porque que vai estar sendo comprimido normalmente por alguma artéria, mas tem outros motivos também, como neoplasmas, e fazer a interposição de um implante de Teflon para afastar o vaso, normalmente é um vaso, que comprime o nervo. E no momento que ocorre esse afastamento, vai haver a descompressão e com o passar de alguns meses, geralmente dois meses por aí, aliás, com o passar de alguns anos, geralmente 2 anos e 9 meses, o paciente apresenta uma grande melhora do quadro. Mas, como toda cirurgia, existem algumas possíveis complicações. Além das padrões de qualquer cirurgia aberta, assim, que são, por exemplo, algum problema de coagulação ou algum tipo de choque, existem as complicações específicas dessa cirurgia, que são a perda auditiva, que ocorre em até 8% dos submetidos a ela, a paralisia facial, que normalmente é temporária e também ocorre em até 8% dos pacientes. A paralisia facial permanente, ela também ocorre, mas ocorre em menos de 1% dos pacientes, então ela é bem menos prevalente. E outra complicação é o possível vazamento de líquido céfalo-raquidiano, que ocorre em aproximadamente 1,4% dos pacientes. E nessas duas imagens está exemplificado mais ou menos como funciona a técnica cirúrgica para esse procedimento. Nessa segunda imagem, o A é a artéria cerebral posterior inferior, que é uma das causas, que é uma das principais causas dessa compressão do nervo. E abaixo dela se apresenta a raiz do nervo facial. E é justamente isso que causa esse problema. Então, a técnica cirúrgica, ela funciona mais ou menos de afastar e colocar e interpor alguma coisa que separe essas duas coisas. E assim, dar uma melhor qualidade de vida ao paciente e resolver o problema.
Essas foram nossas referências. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, gente.